Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas e, sem dúvida, mais impactantes de todos os tempos. É curioso que ela surgiu de uma pergunta, quase uma pegadinha, feita para testar Jesus. E a resposta dele, bem, ela acabou redefinindo o que a gente entende por compaixão. A pergunta era essa aí. Foi feita por um especialista na lei da época. O que ele queria, na verdade, era uma definição, um limite. Tipo, até onde vai a minha responsabilidade? Quem eu sou obrigado a ajudar? Só que a resposta de Jesus não veio como uma regra, veio como uma história. E essa história começa num cenário bem tenso, a estrada de Jerusalém para Jericó. Pense num lugar conhecido por ser perigoso, isolado, cheio de assaltos. Era basicamente o palco perfeito para um teste de caráter. E logo de cara surge a vítima. Um viajante qualquer que é pego numa emboscada, roubado, espancado e simplesmente largado ali, na beira do caminho, praticamente morto. É uma cena de vulnerabilidade total. É aqui que a coisa começa a ficar séria. Porque agora a gente vai ver quem são as primeiras pessoas que encontram esse homem. E a ironia é que são justamente as pessoas que, em teoria, teriam o dever de ajudar. O primeiro que passa é um sacerdote, uma figura de autoridade, um pilar da comunidade religiosa. Ele vê o homem caído, precisando de ajuda, e o que ele faz? Ele conscientemente se desvia. Atravessa para o outro lado da estrada para não ter que lidar com aquilo. Logo em seguida, vem um levita, outra pessoa que também trabalhava no serviço religioso, um assistente do templo. E a história se repete. Ele chega, olha para o homem e segue em frente. Continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. A indiferença, vinda de quem deveria ser exemplo de moral, se torna o padrão. Mas aí vem a grande virada na história. O próximo viajante a passar é um samaritano. E para a gente entender o impacto disso, é preciso lembrar que judeus e samaritanos se odiavam. Eram inimigos históricos. Ou seja, de todas as pessoas, dele não se esperava nada. Só que a reação dele é o exato oposto da frieza dos outros. É algo imediato, que vem de dentro. A história diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ele não pensou, ele não calculou, ele sentiu. E esse sentimento se transforma em ação. E que ação? Ele limpa e cuida das feridas do homem, coloca o coitado no seu próprio animal para transportá-lo, leva ele até uma hospedaria e ainda paga conta adiantado dizendo para o dono cuidar dele e que qualquer gasto extra ele pagaria na volta. É uma ajuda completa, do início ao fim. Depois de contar essa história, Jesus se vira de volta para o especialista da lei. Agora sim ele vai responder a pergunta inicial, mas de uma forma totalmente inesperada. E aqui está a genialidade. Jesus inverte a lógica. A pergunta original era: quem é o meu próximo? E Jesus devolve: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A questão deixa de ser sobre quem a gente deve ajudar e passa a ser sobre que tipo de pessoa a gente escolhe ser. O especialista, encurralado pela lógica da história, é forçado a admitir a verdade. Ele responde: aquele que teve misericórdia dele. A resposta é óbvia. E essa mensagem, claro, continua super atual. Ser um próximo é uma escolha. É sobre enxergar a necessidade do outro. É agir com misericórdia em vez de indiferença. No fim das contas, é escolher atravessar a rua na direção do problema e não para longe dele. E a história termina não com uma reflexão filosófica, mas com uma ordem, um comando direto. Vá e faça o mesmo. É um desafio que ecoa até hoje. A grande questão nunca foi saber definir quem é o próximo, mas sim tomar a decisão de ser o próximo de alguém.